Olá, irmãos na fé, tudo bem com vocês? Já acho que eu vou botar vocês aqui. Gente, eu realmente acho que o som tá horrível, mas é o que nós temos, tá bom? Eu comprei achando que ia ser incrível, mas R$60 acho que não ia ser tão bom assim. Então, se for um som meio assim, notebook, releva. Acho que até alguns notebooks estão melhores do que esse não, mas enfim. Eu me chamo Bia Clara, estou no 3º ano do colegial, do ensino médio. Sou vestibulando de medicina e sou católica. Eu vim aqui nesse vídeo falar para vocês um pouquinho sobre a minha história dentro do catolicismo em si. Porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes passam por coisas semelhantes. Então eu acho que esse vídeo vai se tornar necessário como um canal para que talvez essas pessoas voltem ou assim entendam algumas coisas que eu não entendia e que depois que eu entendi, tudo fez sentido e, enfim, eu comecei a professar minha fé de uma forma totalmente diferente, tá? Então é uma coisa que, assim, ajuda bastante. Então por isso que eu vim trazer esse vídeo. Bem, eu vou contar um pouco sobre a minha história e eu queria dizer também que caso você não professe o catolicismo, caso você não seja católico, algumas coisas que eu vou falar talvez não vão fazer muito sentido pra você, porque, enfim, você não tá dentro da mesma fé. Mas, eu não vou dizer que esse vídeo não é pra você. Se você tem vontade de assistir esse tipo de vídeo, você está super convidado a assistir, tá? E qualquer dúvida, eu gosto muito de responder dúvidas de pessoas que, assim, não são católicas. E sempre que eu tenho uma dúvida, eu também busco. Porque todas essas dúvidas, elas vão ter respostas. Tá? Porque a gente tem o costume de achar que nós somos a primeira pessoa que teve dúvidas. E não, muitas outras pessoas já tiveram as mesmas dúvidas que você e provavelmente essas dúvidas já foram sanadas. Então não tem por que você estar com dúvidas, sendo que você pode ter uma resposta. Então, sinta-se à vontade, fique à vontade e é só isso que eu espero de todos que estão assistindo esse vídeo. Sintam-se à vontade. Bom, vamos começar que eu sou católica de berço, então assim, eu não tive uma, assim, eu tive uma conversão, porque assim, a conversão ela se dá não só por você estar em outra religião e ser católico. A conversão ela se dá dentro de pessoas que são tipo católicas de berço, só que assim, não professavam a fé de uma maneira mais assim correta, não correta, mas assim de uma maneira mais que você sabe o que está fazendo. Você tem consciência daquilo que é a igreja, daquilo que, enfim, são os sacramentos e tal. Esse tipo de conversão também se dá para essas pessoas. E eu posso dizer para vocês que eu tive uma conversão gigantesca, mesmo sendo católica de berço. Antes eu tinha a minha fé do catolicismo por tradição, enfim, e depois da confirmação do crisma, eu escolhi ter a minha fé, certo? Que é para isso que funciona o sacramento do crisma. Por exemplo, por que vocês batizam as crianças quando elas nascem? Bom, porque o maior argumento é que você deveria batizar uma criança quando ela estivesse na idade da razão. Porém, na Igreja Católica, a gente não apenas batiza uma criança e, tipo assim, ela vai ter que seguir o catolicismo e tal. Tudo bem que quando a pessoa conhece o catolicismo, é bem difícil de não seguir. Mas, quando você batiza uma criança, ela não vai ter só aquele batismo, ela vai ter os outros sacramentos. Então, a partir da confirmação do batismo, que é o crisma, é aí que essa criança vai estar na idade da razão e ela vai decidir se ela vai querer continuar na fé. Eu sou uma pessoa leiga, tá? Antes de qualquer coisa. Eu sou uma pessoa leiga nesse assunto. Então, assim, pode ter coisas que eu fale de forma errônea. E eu peço, por favor, que se caso eu falar alguma coisa errada, pessoas católicas aí, me corrijam nos comentários, tá? Porque eu gosto de ser corrigida quando eu tô errada. E eu gosto de assumir o meu erro também. Então, assim, por favor, me corrijam. Católica de berço e tal. E mesmo assim, tive minha conversão. Meu pai e minha mãe, eles também são católicos. Minha mãe frequentou um pouco o centro espírita. Mas a gente sempre ia na missa e tal. Fiz catequese, fiz o crisma, fiz primeira comunhão e tal, tudo. Beleza. Só que teve um momento na minha vida que é um momento que eu sinto que tá na boa
parte de muitos jovens, na vida de muitos jovens, que é o momento, assim, da dúvida. Da dúvida que você acha que você é a primeira pessoa que tem essa dúvida, você é a primeira pessoa que descobriu essa dúvida, e, enfim, é a dúvida da existência ou não de Deus. Essa dúvida é uma dúvida muito comum. A parte mais legal que eu acho dessa dúvida é após você ter a certeza da dúvida. Ou, não a certeza da dúvida, mas assim, depois que você consegue a sua confirmação, a sua resposta. Porque é louco, sabe? Muito louco, porque quando você tá na dúvida, você realmente, assim, tá na dúvida. Só que depois que essa dúvida é sanada, depois que você tem a certeza, as pessoas perguntam, você acredita em Deus, mas você não tem certeza. Só que vocês esquecem que também não temos a certeza de que Deus não existe. Sim, eu falo com todas as palavras. Eu tenho a plena e total consciência e certeza de que Deus existe. E assim, a sua descrença nele não vai anular a existência dele. Essa fase da dúvida foi mais ou menos com 14 anos. E foi uma fase assim muito difícil, porque eu odiava sentir essa dúvida. Era uma dúvida que assim, eu sentia corroer as minhas entranhas, sabe? Dava um peso, uma carga, uma sobrecarga na minha cabeça que vocês não têm noção. Era a pior sensação do mundo. E aí, eu falava muito assim, mesmo com a dúvida, eu ainda falava muito com Deus assim, Senhor, por favor, me tira essa dúvida. Sabe, sana essa dúvida. E eu pedia muito, muito, muito para que essa dúvida saísse de dentro de mim. E aí, quando essa dúvida saiu de dentro de mim, foi muito lindo, porque eu tava numa missa. Sim, uma missa. E eu sei que tem muitas pessoas assim que vão falar. Só para explicar um termo para vocês. Como eu falei, meus pais da igreja católica e tal, só que os meus pais, eles eram, tipo, católicos de IBGE. Mas o que é católico de IBGE? Tipo, quando o censo vai lá, pergunta pra pessoa, que religião você pertence? Eu sou católico. Não sabe os 7 sacramentos, não sabe a importância dos 7 sacramentos, não se confessa. Sabe, é aquele católico que não pratica e não profana, que horror. Gente, como é a palavra? Professa e não professa a fé. Esses são os católicos de IBGE. E por muito tempo eu fui católica de IBGE. Então, caso você se sinta ofendido em, tipo assim, analisar a sua situação e falar, meu Deus, eu sou um católico de IBGE, não se sinta ofendido. Por quê? Todos os católicos praticantes passaram por uma fase católica de IBGE, assim, eu vou dizer a maioria, que é a conversão da pessoa quando ela já está dentro da igreja, porque tem a conversão da pessoa que está em outra religião e vai pro catolicismo, e tem a conversão da pessoa que está na religião, só que assim, não sabe nada do que está professando ali, não entende nada, não sabe o que acontece na missa, e essa é a conversão dessa pessoa quando ela passa a saber. Então ela também se converte. Eu tive minha conversão. Mesmo sendo católica de berço, eu tive uma conversão tremenda. Vamos lá, 14 anos. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Tudo que eu ouvia na escola influenciava muito na minha cabeça. E eu era, na fase dos 14, você é uma pessoa muito suscetível. Você não tem filtros, porque é exatamente nessa idade e tal, na adolescência, que as instituições, principalmente escola, família e amigos, vão afetar todo o seu pensamento. Você vai moldar suas opiniões a partir das instituições que você frequenta, certo? E eu estava em diversas instituições. Tipo, eu tinha escola, eu tinha igreja e eu tinha minha família. E cada um era meio que segregado entre si. Por exemplo, tinha uma parte da família e tinha outra parte da família. E aí, gente, era um turbilhão de informação e de opiniões diferentes que, assim, se você não tiver um filtro, você fica louco. Porque você não sabe o que você acredita e o que você não acredita. Então, assim, se você tá nessa fase, eu te recomendo ter calma e paciência com você mesmo. Porque você tem que se reconhecer, se perceber que você tá no momento de formação de ideias. Que você mesmo não vai passar as suas ideias não vão ser mais as ideias, tipo, dos seus pais. As suas ideias vão ser as suas. E eu tava nessa fase
E eu ia pra escola e eu senti uma coisa muito louca que, assim, eu não vou falar. Eu não gostaria do termo falar mal, mas eu vou falar o que eu sentia, tá? Dentro da escola. Porque, assim, você frequenta uma igreja, você vai na escola e você vê que são ambientes totalmente diferentes. Principalmente porque na igreja as pessoas vão professar a mesma fé. E na escola é normal que seja um ambiente muito diverso. E tá tudo bem. Porque existem fés diferentes. Não acredito que você vai se tornar católico praticante e todas as outras fés vão ser anuladas. Você tem que entender o seguinte: as outras fés, elas vão ser anuladas pro seu pensamento. Tipo, eu sei que existe tal fé, mas para mim ela não existe porque eu não acredito naquilo. Mas não é que ela não exista no mundo. Então você tem que entender que tem pessoas que estão naquela fé. Como também vão existir pessoas que não existem, não se declaram em fé nenhuma. Essa foi uma parte muito difícil para mim, porque, enfim, muitas confusões. E aí eu ia pra escola, me sentia mal pra caramba, porque eu escutava muita coisa que, assim, me incomodava justamente pelo fato de trincar com aquilo que eu já estava acostumada. Por exemplo, das ideias que eu tinha da igreja. E realmente, gente, trinca muito, principalmente na parte de história, quando você aprende sobre a Inquisição. Assim, a matéria de história, ela vai ser uma matéria que vai, assim, ter muita aparência da Igreja Católica, do clero. E eu não, como eu falei, eu sou leiga e eu não tenho tanta autoridade de falar para essa parte, porque eu não estudei tanto assim para ter autoridade de falar sobre essa parte da história. Mas você tem que entender o seguinte: a escola, ela não tá ali para falar bem da religião católica, porque lembrando que o Estado é laico, se ela fala bem da religião católica, ela teria que falar bem de todas as outras religiões. Então, ela teria que ensinar sobre todas as outras religiões. E a gente sabe que na grade curricular não tem tempo e nem esforço, enfim, e nem conhecimento da parte dos educadores, porque eles também não são obrigados a saber todas as religiões, de ensinar. Então, caso você, tipo assim, sou batizada na igreja católica, tipo assim, eu vou na igreja mais porque minha mãe quer. Gente, isso é a coisa mais normal antes de você ter uma conversão profunda. Você ir na igreja por causa que os seus pais vão na igreja. Tá, então a única coisa que eu peço para essas pessoas que, assim, são católicos de berço e tem esse costume de ir na igreja, só que, assim, tem esse pé de dúvida, a única coisa que eu peço para vocês é pesquisem sobre essa fé. Sabe, antes de vocês, principalmente no caso dos agnósticos, que são aqueles que eu entendo que possuem dúvidas. Porque os ateus, eles realmente não acreditam, né? E os agnósticos são aqueles que têm dúvidas. Então, pesquise sobre a fé em si por pessoas que, assim, né, professem a mesma fé. Porque não adianta você pesquisar a opinião, se você está querendo saber sobre a Igreja Católica, você vai pesquisar a opinião de um ateu. Porque você sabe que na opinião desse ateu, ele não vai concordar com a igreja. Eu não tô falando que, assim, existem ateus que não explicam certo sobre a igreja. Não é isso. É totalmente diferente. Quando você vai buscar o conhecimento por uma pessoa que professa, porque você vê a pessoa, ela vive o que ela tá falando. Isso é totalmente diferente. Quando a pessoa tá falando, ela vive aquilo que ela tá falando. Agora, sim, o ateu, ele pode explicar sobre a fé católica, só que, enfim, eu acho que não vai ter tanta validação. Tipo assim, não é validação. Não é que não vai ser válido, não é que vai ser real. Mas não vai ter tanta credibilidade porque ele não vive aquilo. Então, assim, busquem pessoas que vivam. Busquem padres renomados, tipo assim, o padre Paulo Ricardo. Gente, a catequese que você tem pós-conversão com o padre Paulo Ricardo é absurdamente louca e muito profunda. Enfim, busquem e pesquisem, estudem a fé. Porque esse, infelizmente ou felizmente, não vai ser o papel da escola. Porque você tem que pensar que se a escola fosse ensinar sobre a fé católica no quesito de evangelizar, ela teria que ensinar todas as outras religiões. Então a gente também tem que ter esse conhecimento. E aí teve um momento que eu pesquisava muito, sabe? Pesquisava muitos padres falando sobre a essência de Deus, porque eu realmente queria entender por métodos explicáveis. Foi aí que, nesse período exato da minha escola, eu comecei a ter aula de filosofia cristã. São Tomás de Aquino e São Agostinho foram, assim, canais para que eu voltasse para minha fé também, sabe?
Não que eu tivesse saído, mas canais para que minha fé ficasse mais forte. Porque eles vão fazer exatamente o que eu estava precisando, que é explicar a fé com base na razão. Uma coisa muito boa que me ajudou a fortalecer minha fé é o seguinte: a partir do momento que Deus, sendo tudo, literalmente tudo que ele é, for explicado e couber dentro de uma cabeça humana, ele deixa de ser Deus. Entende essa grandiosidade? Porque os milagres, eles acontecem principalmente quando as pessoas possuem falta de fé. Que os milagres acontecem para fortalecer a fé das pessoas. Porque, infelizmente, pessoas muito como Tomé só vão crer quando vêm. A fé e a confiança em Deus total é exatamente o contrário. É você não ver, mas você crê. Eu tô misturando muitos temas, então eu vou continuar. No meio de uma missa, eu tava lá assistindo a missa e tal, e nesse pensamento, assim, Senhor, pelo amor, pelo seu amor, Pai, tira essa angústia do meu peito, porque eu ficava realmente angustiada. Tira essa confusão mental da minha cabeça, sabe? Tipo assim, esclarece, torna visível pra mim, pros meus olhos, aquilo que eu não consigo enxergar. Gente, nesse momento, cara, juro pra vocês, eu senti uma coisa tão pesada dentro do meu peito. Tipo assim, exatamente nessa região do tórax. Eu senti como se, assim, como se não. Jesus, ele, tipo, tava na minha frente, além do que era uma missa, né? Depois eu já vou entrar nesse tema. Mas assim, eu senti a presença de Jesus na minha frente. Enquanto eu tinha esses pensamentos, eu senti um toque no meu peito de, tipo assim, calma. Sabe, tipo, respira. Continua, mas calma. Porque eu tava realmente muito aflita. E aí aquele toque, cara, aquele toque soou como uma luva. E justo nesse dia, depois dessa missa, tava eu e minha mãe na missa. Depois dessa missa, eu liguei pro meu pai. Meu pai tinha ficado em casa dormindo. Eu liguei pro meu pai e eu perguntei, pai, você tá bem? Só que assim, isso em prantos. Pai, você tá bem? Ele respondeu que tava tudo bem. Uma parte da minha vida que me fez muito fortalecer a minha fé, porque a gente tem disso. A gente fortalece a nossa fé por momentos difíceis, por momentos que assim você só busca Deus em momentos difíceis, não. Depois que você passa pelas tribulações e tal, você tem que aprender a buscar Deus nos momentos felizes. Mas tudo bem começar pelos começos, tudo bem começar pelos começos. Tudo bem começar a buscar Deus nos momentos difíceis, só que você tem que entender que você não pode parar de buscar Deus quando as coisas ficarem boas. Ai, Deus, por favor, me ajuda até não leva minha avó. Ah, beleza. Ele não levou sua avó tá viva. Ah, mas eu não sei tanto se eu acredito assim em Deus. Pô, aconteceu na sua frente, você tem a hipocrisia de dizer que você não acredita em Deus, sabe? É uma hipocrisia do sentido assim que eu falo de pedir e não saber agradecer quando recebe. Achar que Deus é mágico. Não. Foi que o meu pai, ele teve um probleminha de saúde que mudou totalmente a rota da nossa vida. É uma história longa, tá? Então eu vou resumir. Basicamente, ele passou mal, foi pro pronto-socorro. Durante a madrugada, precisou ser entubado. E depois dessa intubação, gente, ele ficou 8 meses na UTI e depois ele ficou acamado, mas assim, ficava indo pro quarto e voltando pra UTI. E assim, a gente tava totalmente desacreditada que assim, algum dia ele iria poder voltar para casa. Assim, a gente tinha fé, porque a fé é o que não pode acabar, sabe? Ter fé. Eu tenho fé que hoje ele é uma pessoa acamada, mas eu tenho fé que hoje ele vai conseguir, assim, algum dia da vida dele ele vai conseguir andar, ele vai conseguir comer, ele vai conseguir fazer tudo o que ele fazia antes. E principalmente ele vai conseguir ficar de joelhos para agradecer pela vida dele. Que ele vai ter passado por toda essa provação. Hoje meu pai é acamado, ele tem tráqueo, ele não fala, ele não come, ele tem sonda. Ele tem várias condições que limitam a vida dele. Mas dá até uma dor falar isso no coração. Mas foi através da doença do meu pai que eu consegui voltar para os braços de Deus, para as mãos de Jesus, para as mãos de Maria. Porque a doença, ela é uma coisa que ela pega e assim, ela, dependendo de como que ela entra na sua vida,
ela fortalece muito a sua fé. De 4 paredes de um hospital, é o lugar que você mais consegue sentir a presença de Deus, e principalmente quando você está naquele momento de angústia, de não ter horizonte, de medo, de instabilidade emocional, mental, espiritual, física, de instabilidade total. Esse lugar que a sua fé vai ser alimentada, dependendo de como você buscar. E eu busquei muito, gente. E assim, eu tive situações na minha vida que eu sinto que, cara, sabe, eu vou fazer uma pergunta, não sintam intolerância nessa pergunta, mas é uma pergunta que eu faço por tudo que eu já passei, mas assim, como que existem pessoas que não acreditam, sabe? Pessoas que não acreditam, pessoas que não conseguem ter dimensão, cara, porque quando a coisa acontece perto de você, quando você sente Deus agindo, falando com você, não tem como você voltar naquele pensamento de dúvida, sabe? É uma certeza total. Através da doença do meu pai que eu voltei para a igreja e, com a graça de Deus, vou até o martírio. Mas assim, eu queria falar que caso você esteja passando por alguma dificuldade na sua vida, caso você esteja passando por um momento que você não consegue ver o horizonte, caso você esteja passando por um momento de instabilidade total, não perca sua fé. Assim, busque, estude, procure e tal, porque a recompensa, gente. Tem uma frase que eu vou dar uma mudada, que é onde abunda o pecado, abundou mais ainda a graça. Isso também. Mas quanto maior for a sua provação, quanto maior for o buraco que você tá, mais ainda vai ser, tipo assim, a graça. Depois de você sair desse buraco, a sua glória, sabe? Assim, tipo, glória eu não sei se é uma palavra boa pra colocar pra seres humanos, porque eu vejo muito a palavra glória em relação a Deus, né? Eu não sei se é certo falar que nós temos glória e tal. Mas não sei. Mas sabe assim, a sua vitória. Essa palavra é boa. A sua vitória, sabe? Então, quanto mais fundo for o buraco, mais bonito vai ser depois que você sair desse buraco. Porque a vida é uma ondulatória. Você vai ter momentos bons e quando você tiver em momentos bons, você pensa, meu Deus, vou aproveitar isso aqui, porque eu sei que vão ter momentos ruins. Mas quando eu chegar nos momentos ruins, eu também penso, eu sei que vão ter momentos bons. Então, calma, relaxa. E essa é a minha dica pra vocês. Busquem. Busquem, porque se vocês não buscarem, não vai chegar assim. Pode ser que chegue até vocês. Então, quando chegar, também percebam. Sabe? Tipo, não fica pedindo coisa pra Deus e quando acontecer, finge que não foi Deus que te deu. Agradece. É o mínimo que a gente pode fazer. Essa foi a parte principal, sabe? Da minha conversão. Depois tem N outras coisas que aconteceram. Outra parte da minha conversão, que eu acho que é a parte que eu tô vivendo agora, que foi a minha conversão mais profunda ainda, que é uma parte da minha vida que foi pós-PHN. Então, glória a Deus também. A principal coisa que vai sustentar a sua fé não é o sentimento, não é o sentido. Tipo, porque quando você sente Deus, você fica achando que você vai sentir aquilo toda vez. E não. Tem que ter um amadurecimento de perceber que você não vai sentir Deus todas as vezes. Só que não é porque você não está sentindo que ele não está ali presente. Buscar a Deus mesmo quando eu não sentir. Porque mesmo quando eu não sentir, ele vai estar ali. Então, assim, ter essa constância, sabe? Igual quando o povo que treina, me incluo nisso. Mas o povo que treina tem muito assim de tipo, o que vai te levar não é a motivação, é a disciplina. É basicamente isso. Conduz a sua fé pela disciplina e não pela motivação, porque a disciplina vai te gerar mais satisfação do que a motivação. Porque a disciplina é gradual e ela vai acontecer, principalmente, vai trazer a motivação no final. E vai ser uma motivação meio que não temporânea, porque quando você age pela motivação, a satisfação ela é temporária, porque você só tá naquele momento motivado, mas a disciplina ela vai te fazer ter satisfação duradoura. Então é isso, meus consagrados, santos e santas do futuro, jovens, todas as pessoas que estão me assistindo. Essa foi a minha história. Caso vocês tenham dúvidas, por favor, façam, porque eu gosto de ter dúvidas, eu gosto de buscar. Então, assim, eu sou uma pessoa leiga, eu reconheço isso. Então, caso vocês tenham dúvidas, caso eu tenha falado algo errado, por favor, me corrijam. Também gosto de ser corrigida, tá? Enfim.
É isso, gente. Beijo. E me desculpem caso esse microfone esteja muito ruim. Ó, eu vou tirar o microfone. É porque, assim, realmente eu fiquei muito triste. Porque isso aqui foi, tipo, R$ 60. E eu acho que o meu celular tem uma qualidade melhor quando eu estou sem ele. Ó, fico... Melhorou o som? Porque caso tenha melhorado, os próximos vídeos serão sem. Beijo, amigos. Fiquem com Deus. Paz de Jesus e o amor de Maria.